Shalom, graça e paz, Deus abençoe grandemente a todas as pessoas que compõem o nosso canal, que nos prestigiam de uma forma honrosa. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Desde já logo mando um abraço para todos os alunos do IBTEL, do Instituto Bíblico Teológico Elohim. Também mando da mesma forma um abraço aos meus amigos Adolfo Euclaí, meu professor de hebraico José Brandão, meu amigo também Marcelo Vilaça, irmão Robson, Fábio Rangel, também ao grupo A Luz da Bíblia, Fórum de Teologia, Arenas das Religiões e Gregoidos. Também mando um grande abraço à minha esposa Fabiola Aquino. Deus abençoe grandemente a sua vida, porque tem me apoiado muito neste assunto. Ela tem me dado uma força para continuar com esta argumentação e também, entre aspas, com essa briga, porque eu defendo também o Evangelho. E o assunto de hoje, do canal Bíblia Explicada Teologicamente, é um assunto que se refere também a alguns pormenores da Palavra de Deus. Muita gente tem nos perguntado, será que as nossas traduções são fiéis naquilo que vai ser transmitida? As seitas e muitas pessoas que não concordam com o nosso pensamento diz que não. Diz que tanto a Sociedade Bíblica do Brasil, a Sociedade Bíblica Trinitariana, a Sociedade Bíblicas Unidas e outras não estão transmitindo o texto grego de uma forma fidedigna, estão deixando a desejar. E eles têm um texto, ou pelo menos 2 textos, ou outros textos, o que vamos analisar hoje é somente 2 textos que têm a mesma ênfase acerca de um assunto que para nós também é importante, que também implica numa tradução. Eu estou falando de 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 2, e também de Atos, capítulo 20, versículo de número 7, que eu quero ler para os amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 2, que diz assim, abra sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, que diz assim: e no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. O que vamos pegar dessa frase aqui, que eu não li toda, é a palavra no primeiro dia da semana. Grife aí, primeiro dia da semana, em 1 Coríntios 16, 2. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo de Atos dos Apóstolos. Eu acredito que você conheça o que eu vou falar. E o versículo de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos a partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e assim sucessivamente. O que importa nesse texto para nós hoje é a palavra primeiro dia da semana. Observou que ela concorda com a ênfase de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número... capítulo de número 16, versículo de número 2, primeiro dia da semana. Observamos estas questões sendo pautadas por muita gente, achando que eles acusam os tradutores de não traduzirem o texto original fidedignamente ou fielmente, porque o texto original, segundo eles, a palavra que ressalta aí é a palavra Mia Sabaton. Vamos ler o texto em grego. Eu estou com o Novo Testamento Grego, 4ª edição, Sociedade Bíblica do Brasil, junto com a Sociedade Bíblica Unidas. Estou aqui. Eu vou primeiro verificar Atos capítulo 20, versículo de número 7. Está até marcado aqui para vocês. Observou? Atos capítulo 20, pega o seu Novo Testamento Grego, que diz assim: Ender temia ton
sabaton. Endetimia ton sabaton. Esse é o texto. Observou a palavra ton, sabaton? Essas são as questões. E aqui está dizendo, na verdade, endetimia, em, porém, ou contudo, né? Em no primeiro dia de sábado. No primeiro dia 2 sábado. Tom, sabaton. Tom, na verdade, é um artigo plural. A gente está no caso genitivo, por causa da sua terminação, a sua construção na realidade. E sabaton também, por causa do seu sufixo, indica que também está no plural. Então, endetemia, tom, sabaton, no primeiro dia 2 sábados, porque tom, sabaton está concordando numa forma plural. Então, por que o tradutor colocou no primeiro dia da semana tudo no singular? Sendo que nós temos aqui tom, sabaton no plural. É interessante vocês observarem isso. A mesma forma de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 2. Olha só, que eu marquei para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Aqui está escrito, versículo 2, a primeira parte. Kata mia sabatu. Kata mia sabatu. No primeiro dia do sábado. Sabatu é sábado. No primeiro dia do sábado. Aqui é o caso genitivo, claro. Né? Sabatu. Então, se em Atos 20, verso 7, fala lá no texto, que é primeiro dia 2 sábados, porque o artigo é plural e o substantivo também é plural, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, aqui está kata mia sabaton, no primeiro dia do sábado. Por que os tradutores traduziram no primeiro dia da semana? Tanto em Atos capítulo 20, versículo 7, quanto também em 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Então, seria bom trazer uma observação acerca disso. Por isso os tradutores são acusados que fizeram uma má tradução. Mas será que isso é verdade? Será que os tradutores não sabem nada de Bíblia? Não sabem nada de grego, nada de hebraico, nada de uma síntese, nada de uma regra? Será mesmo? Se faço a pergunta para você, será que quem traduziu a Bíblia é burro? Só pode ser. Porque na visão de muitos só pode ser. Entende? Agora, olha só como o troço vai ser desenrolado. Nós temos aqui, fiz um pequeno trabalho, né? Claro, fazendo uma adaptação de outros biblicistas, teólogos e amigos que nós temos. E nós temos uma construção interessante. Também eu fiz uma parcela dentro desse estudo, por menor somente para me apresentar hoje para vocês aqui. Nós temos diversas ocorrências no Novo Testamento da palavra semanas, tá? Que é também indicada pela palavra sábado. Você sabia disso? A palavra sábado, diante dos lexistas, William de Maus vai trabalhar que sábado se refere a sábado mesmo, tá? Judaico, e sábado, dependendo da situação, vai se referir a semanas. William de Maus em sua obra. Nós também temos outros pormenores. Diante desse pressuposto, percebemos diversos casos no Novo Testamento que traz a palavra sábado diante do seu contexto, diante do seu texto. Vamos analisar um pouquinho? Eu coloquei algumas referências aqui e vou analisar junto com vocês. Almeida Corrigida Fiel, Mateus 28:1 diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Olha só, e no primeiro dia do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana. Veja, nós temos duas coisas aqui. No texto grego nós temos a palavra de sabaton, que é no fim, opse de sabaton, que é a expressão e no fim do sábado. Fim do sábado. Nós temos um artigo aqui,
e é também a palavra sabaton. Foi traduzido perfeitamente para a língua portuguesa, ao meio da Corrigida Fiel, que traz a forma de no fim do sábado. Mas alongando mais na frente, até marquei aqui em negrito, nós temos a palavra mia sabaton, que o tradutor da Almeida Corrigida Fiel traduziu o primeiro dia da semana. Interessante. Quase a mesma construção, só que a palavra sabaton é ressaltado na primeira parte e na segunda parte, só que o tradutor traduziu sábado aqui e aqui primeiro dia da semana. Interessante isso para nós trazermos uma análise depois. Almeida Revista Atualizada, Marcos 16:2 diz assim: e muito cedo, no primeiro dia da semana. Aqui a expressão em Marcos 16:2 em grego é mia ton sabaton. Viu que mia ton sabaton ele traduziu no primeiro dia da semana. Nós temos aqui na Almeida Corrigida Fiel, Marcos 16:9, dizendo o seguinte: e Jesus tendo ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana. Agora na Almeida Corrigida Fiel, o tradutor vai colocar proton sabaton. Proton sabaton. Na Almeida Corrigida Fiel, que foi traduzido por primeiro dia da semana. Em Lucas 18:12, na Almeida Corrigida Fiel também, diz assim: jejuo 2 vezes por semana, ou na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. A palavra grega que é ressaltado aí por na semana é tu sabatu, claro, no caso genitivo, tu sabatu. Interessante essa questão que a gente vai observar, né? Então, a palavra sábado, ele traduziu semana, e não foi sábado mesmo, no sentido da sua tradução, como foi em Mateus capítulo 28, verso 1, no fim do sábado. Nós temos também Lucas 24:1, que diz assim: e no primeiro dia da semana. A tradução grega seria a palavra ton sabaton, mia ton sabaton, que é primeiro dia da semana. Observamos que na Almeida Revista Atualizada, ela trouxe primeiro dia da semana e não primeiro dia do sábado. Nós temos também uma outra ocorrência em João 21, no primeiro dia da semana, texto grego, mia ton sabaton. Vejamos que o tradutor não está traduzindo a equivalência do sábado judaico, mas está traduzindo a palavra sabaton para o dia na semana, ou os dias nas semanas. Nós temos também em João 20:19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Nós temos a palavra grega, é a palavra te mia sabaton, ou mia sabaton. Remera ekeinen de mia sabaton. No primeiro dia da semana. Observamos que a Almeida Revista Atualizada não traduziu no primeiro dia do sábado, em sim, o primeiro dia da semana. Ora, com todo esse texto, observamos nessa perspectiva. Observamos que a tradução da Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, traz em Atos capítulo de número 20, versículo 7, primeiro dia da semana. E também em 1 Coríntios capítulo de número 16, verso 2, primeiro dia da semana. Será que existe algum problema aí nos tradutores que estão concordando entre si? Observamos mais um pouquinho Atos capítulo 20, versículo 7, que eu vou dar mais atenção a isso aqui. A Almeida Corrigida Fiel traz no primeiro dia da semana. NVI traz no primeiro dia da semana. Almeida Revista Imprensa Bíblica no primeiro dia da semana. Revisão Católica, Versão Católica, primeiro dia da semana. Sociedade Bíblica Britânica, acho que Sociedade Bíblica Britânica, primeiro dia da semana. Reina Valera traz. E ele, dia primeiro de la semana. Tem alguma coisa errada aqui, que até a Reina Valera, até a versão católica, está concordando com o texto da Almeida Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Atualizada, né? E Almeida Fiel, e Almeida Corrigida. Será que aquelas pessoas que estão acusando os tradutores estão certas? Vamos examinar mais de perto isso aqui. Eu trouxe aqui uma questão exegética interessante. A expressão primeiro dia da semana é usada diversas vezes no Novo Testamento.
a palavra miaton, sabaton, e outras com pequenas variações, e em Marcos 16:9, de prote, sabatu. A expressão mais geral que encontramos para o primeiro dia da semana é formada em grego de 2 elementos. Primeiro elemento, mia, numeral grego em sua forma feminina. O segundo elemento é a palavra sabaton, nome neutro que significa sábado. Agora vejamos aqui. Se a palavra mia é feminina, percebe-se logo que não pode referir-se ao vocabulário sabaton em primeira instância, que é neutro. Mia, sendo um numeral feminino, precisa concordar com outra palavra feminina, que é a palavra grega hemera, em grego, que está subtendida, que quer dizer dia, levando-nos a concluir que a tradução correta e fiel da expressão original grega, aonde ela vai aparecer, deve ser o primeiro dia da semana, porque está concordando entre si, entende? Nesse pressuposto, a palavra sabaton, que também quer dizer sábado, agora ela tem um pressuposto em si, o numeral mia, que vai trazer uma coordenação a ela, para ela estar coadunando com o termo hemera, tá? Justamente para trazer uma questão mais plausível que o tradutor viu perfeitamente. Eu quero trazer aqui uma nota do Lexo, Novo Testamento Grego, Edward Robson, página de número 819, aqui para nós fecharmos a sentença. Diz o seguinte, ele vai falar a palavra sabaton, né? Sábado, e vai discorrer, e vai chegar num ponto, onde eu vou mostrar para vocês. Diz o seguinte, questão do sábado, da palavra sabaton: em outros lugares, somente após numerais, indicando os dias da semana. Que numeral? Mia, próton. Olha só, vou ler de novo. Em outros lugares, somente após numerais, indicando os dias da semana. Aí ele vai dizer, Marcos 16:9, proter, subtendido, hemera, sabaton, primeiro dia da semana. Nós temos também em Mateus 28:1, eis mia sabaton, no primeiro dia da semana. O que nós lemos naquela parte aqui de nosso estudo, na segunda sentença, né, de eis mia sabaton, que o primeiro dia da semana, tá? Nós temos também em Marcos 16:2, que foi lido aqui, Lucas 24:1, que lemos, João 21, João 20:19, Atos 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16:2. Está aqui o texto. Esta é a regra. Quando a palavra sabaton está sendo utilizada no texto, ela tem que concordar se realmente se refere a sábado ou se realmente vai se referir à questão do primeiro dia da semana. O que vai reger de uma forma geral, claro que subentendendo para o termo hemera, que é dia, é o numeral mia ou próton, que vai reger. Se tiver isso aí, é claro que vai reger como o primeiro dia da semana. Portanto, aqui quando a gente observa, aqui em Atos capítulo 20, versículo 7, mesmo que o artigo está no plural, né, e o substantivo sábado está no plural, só que existe uma questão aqui, a questão que mia é singular e ter também ter é singular, que rege mia. Artigo definido ter, mia, o primeiro. E a construção que tem NDT, mia, tom, sabaton, a construção logo em seguida, ou em primeira instância, está concordando no singular. Logo, o tradutor observa que ele está se falando do primeiro dia da semana, porque está uma concordância aqui no texto, NDT, mia, tom, é o NDT, mia, ou seja, no primeiro dia das semanas. É isso que o texto quer dizer, só que o tradutor observa que a regência que tem aí é mia. É o primeiro dia, como o Lexo de Eduardo Robson está observando perfeitamente.
Então, tanto em Atos capítulo 20, verso 7, que a construção aqui está indicando um singular regido pelo miá, e também pelo seu artigo, que nós temos aqui na palavra ter, mia, que rege tom, sabatom, e é dias que está subentendido aqui, também vai reger em 1 Coríntios 16, de número 2, que é a palavra kata, mia sabatom, corretamente sendo traduzido primeiro dia da semana. Perfeitamente. Os tradutores não erraram. Quem errou foi as pessoas que não sabem entender, não sabem um pouco de grego, não sabem entender a mente de um tradutor. Por isso, muito cuidado a julgar uma tradução. Claro que eu não vou deixar isso passar. Existem coisas nas traduções que não são fáceis de resolver? Existem. O tradutor vai julgar como é que ele vai fazer diante da sintaxe, diante do contexto cultural, léxico, gramatical, sociopolítico, econômico e vai embora. Por isso, os nossos tradutores foram felizes em traduzir primeiro dia da semana, tanto em Atos capítulo 20, versículo 7 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 2. Fique com Deus, fique com Jesus. Deus abençoe grandemente as vossas vidas e até um próximo Bíblia Explicada Teologicamente.